Nascemos no litoral, mas fomos levados pelas ondas da tecnologia. Fomos longe e nos tornamos referência em inovação. A nossa expansão rompeu fronteiras, sempre respeitando a individualidade de cada cliente. Nós já conquistamos o Brasil. Pense no seu futuro, que ele espelha essa grandeza. SST 2024, 7º Congresso Brasileiro de Saúde e Segurança no Trabalho. Realização, proteção, publicação e eventos. Promoção, Revista Proteção. Estamos ao vivo no YouTube com vocês agora. Se vocês entrarem na Revista Proteção, vocês já estão conosco. Passe para os seus colegas. Esse programa será gravado, você pode acessar ele também. Vamos agradecer nossos patrocinadores. Patrocinadores que são Beroff, Bompel, Bocol, Kemper, Griffith, Deni, Kadesh, K-Strong, Maruvas, MSA, Nexo, Nutrex, Safety Line, SOC, Softworks e Volk do Brasil. Para essa chamada nós temos agora nosso Marcos Taqueto. Formação, ele é formado em tecnologia da informação, atua há mais de 25 anos na área de TI, sendo os últimos 15 anos dedicado à área de saúde e segurança do trabalho. Compõe um time técnico de profissionais da SOC, Software Integrado de Gestão Ocupacional, atuando diretamente na área comercial. Pois bem, e qual é o tema que ele vai abordar com a gente, o Marcos? O tema dele será, além da obrigatoriedade legal, uma estruturação de 7 rotinas que pode revolucionar a sua gestão no SST. Pois bem, Marcos, com você, seja bem-vindo, obrigado ao SST 2024. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos pelo convite, em nome da Age Technology, do SOC, estar aqui com vocês. Agradeço a quem está aqui presencial, também a quem está nos acompanhando também no YouTube. Vamos falar um pouquinho desse tema, né, tão importante, que é justamente trazer essa revolução na área de SST. E quais são a estruturação dessas rotinas que nos permite alcançar excelentes resultados, tanto com questões econômicas e também nas questões de prevenção. Então, muito obrigado pelo convite. Vamos dar início, então, a essa palestra. Quando a gente fala, e aí é importante destacar, em resultados financeiros e também, principalmente, da questão de segurança, da questão da qualidade de vida dos colaboradores, não tem como não falar sobre isso sem mencionar esses números que estão aqui, porque são números extremamente exorbitantes. Vamos pensar no seguinte, é até complexo, né? Se você pegar de cara assim, peraí, mas estamos falando de quanto? Referência, 152 bilhões, 287 milhões, 400... Olha só, estamos falando dos custos de acidentes de trabalho desde 2012, ou seja, R$1 a cada 2 milissegundos. Gente, é uma volumetria impressionante. Nós estamos falando em 7.544.749 acidentes do trabalho desde 2012. 28.398 óbitos confirmados desde 2012. 503.884.322 dias de trabalhos perdidos com afastamentos acidentários desde 2012. Tudo publicação do INSS, tá? 3.179.520 notificações no Sistema Nacional de Notificação desde 2007, no SINAM. Então, são números extremamente representativos.
E o Brasil, que já foi campeão mundial, segundo a OIT, isso antes mesmo de nós termos as publicações das normas regulamentadoras, campeão em mortes em ambientes de trabalho. E aí, quando entramos aqui numa nova era, com a regulamentação das normas regulamentadoras, é que o Brasil começou a acordar com relação à necessidade de se investir em promoção à saúde, em prevenção de acidentes de trabalho. Então, são números que não tem como não se assustar. E esses números são números que pesam na economia do país, que pesam efetivamente no bolso, no resultado financeiro das corporações, das empresas. São valores que, no fundo, afeta a sociedade como um todo, porque nós estamos falando de quase 30 mil mortes aqui, estamos em 2024, em 12 anos. Esses números não podem continuar acontecendo. Agora, como é que a gente faz para mudar e para alterar esta visão que tem impacto econômico, impacto, obviamente, financeiro, mas mais do que isso, que mexe com a população, com as famílias? É um pai que não volta para casa, é um filho que não volta para casa, uma esposa que não volta para casa. Isso é terrível, gente. E cada um de nós, na nossa atividade, no nosso dia a dia, nós fazemos parte das tomadas de ações para isso efetivamente mudar. Então, para reverter este tipo de cenário, nós precisamos pensar no seguinte: como a estruturação dos processos de forma adequada pode impactar no resultado de uma empresa? Aqui sim a gente começa a trabalhar essa reversão. Empresas que implementam uma gestão eficiente de SST podem reduzir em até 40% o número de acidentes de trabalho. Então, veja, nós estamos falando numa necessidade de uma política, de uma empresa que coloque ações eficientes de promoção à saúde e segurança do trabalho. A redução nos prêmios de seguro, com a melhora nos indicadores de gestão, aquele valor que as empresas pagam de SAT é em média de 30% a 40% nos prêmios de pagamento anualmente ao seguro-acidente de trabalho. Aqui estamos falando de investimento que vai mexer no resultado financeiro de uma empresa junto à sua contribuição na folha de pagamento. Redução dos custos com afastamento. Empresas que otimizam sua gestão de SST através da informatização, através da política de práticas prevencionistas, sejam do lado da saúde e também da segurança do trabalho, tem aqui uma referência de redução de 50% nos dias de afastamento. Vocês sabem o que é uma redução aproximada de 50% em diminuição da ausência? Uma empresa que trabalha com 5, com 10 mil colaboradores, ou uma empresa que trabalha com 100 funcionários, tendo aí a viabilidade de reduzir isso drasticamente, isso faz uma diferença enorme. Primeiro, não só no aspecto financeiro, de não ter aquele afastamento, de ter aquela pessoa no seu posto de trabalho no dia a dia, mas também, dependendo do tipo do afastamento, aquele valor que acompanha o seu financeiro durante nos próximos 2 anos. Que aí estamos falando dos afastamentos que são agregados junto ao INSS, que vai fazer coro com aquela conta do que nós passamos agora há pouco. Então, assim, outras ações que nós temos. A gestão eficiente... desculpa. Ela vai apertar esse botão. A gestão eficiente pode reduzir as alíquotas do fator acidental de prevenção. Então, olha só, se eu estou adoecendo menos, se eu estou acidentando menos, isso vai refletir efetivamente no que eu contribuo junto ao INSS, podendo ter um FAP que pode variar entre 0,5 e 2,0. Significa que se eu chego no menor FAP possível, que é o de 0,5, eu estou fazendo o meu dever de casa. Esse dever de casa significa que eu vou receber o bônus. Eu vou ter economia naquilo que eu contribuo de segurança de trabalho na folha de pagamento. Se eu tenho um FAP de 2,0, que é o pior cenário possível, significa que no ranqueamento das empresas eu estou com um malus altíssimo. Ou seja, nós estamos pagando o FAP mais alto possível. Isso
vai refletir a nossa contribuição. Portanto, quando a gente está falando nesta economia, ela é uma economia que te persegue por pelo menos ali 1 ano, porque o cálculo do FAP, do índice composto do FAP, ele vai levar em consideração tudo o que aconteceu na sua empresa nos últimos 24 meses, mas você vai considerar esse pagamento para o ano seguinte. E aí a gente está falando também em relação à diminuição de multas e penalidades junto ao Ministério do Trabalho, que podem variar por ocorrência, por multa, entre 10 a 100 mil reais por infração. E que infrações estamos falando? Gente, nós vamos falar um pouquinho do tema também. O E-Social está aí, o E-Social está monitorando. Nós temos ali todas as informações de SST, hoje em dia, tramitando de forma online. Não depende mais do fiscal bater na porta da empresa e, nesse momento, pedir o PGR, pedir o PCMSO. Essas informações estão sendo tramitadas online, mensalmente, dependendo do evento, até diariamente, como é o caso do evento 2210, que é a comunicação de acidente de trabalho. Essas informações chegam online para o mente do governo. Então, se eu fizer uma análise, toda a movimentação dos dados prevencionistas que eu tenho aplicado, sejam eles Star Compliance, com envio de informações de afastamento, envio de informações das ações de monitoramento ali de agentes ambientais, isso nós transmitimos online para o ambiente do governo. Então, aquele processo de fiscalização que era manual, ele deixou de existir. E aqui a gente está falando num retorno, num ROI em SST, que um estudo da Organização Internacional do Trabalho, a própria OIT, indica que para cada R$1 investido em prevenção de acidentes e melhorias de condições do trabalho, a empresa tem, em média, de R$4 a R$6 de retorno relacionado a aumento, inclusive, de produtividade. Então, o que vale mais a pena? A gente esperar acontecer um adoecimento, um afastamento por adoecimento, ou um problema mais crônico baseado em acidentes, ou trabalhar a promoção, a saúde e a segurança do trabalho, e com isso alcançar. Primeiro, o aspecto é o bem-estar daquela pessoa, da vida humana que está dando ali o seu melhor para a sua empresa. E o segundo é o resultado financeiro que isso pode representar para as empresas. Agora, como mudar este cenário? Como reverter estas situações? Aí a gente pode considerar que, nesse caso, passa pela necessidade das empresas investirem, inclusive, na informatização de um SESMIT. Então, Marcos, vou perguntar para você, como modernizar isso no SESMIT na minha empresa? Como que eu faço isso? Bacana. Olha só, qual que é o grande problema de boa parte do mercado hoje? É achar, ou ainda, algumas cabeças pensantes, entender e achar que consegue dar conta de tudo aquilo que precisa ser gerado e gerenciado dentro da área de SST através de controles manuais ou planilhas ou soluções caseiras. O volume de informações que precisam ser produzidos e administrados dentro de um SESMIT é muito vasto. Então, o que as empresas precisam fazer é informatizar o SESMIT com uma solução que seja especialista em saúde e segurança do trabalho e que entregue qualidade e, mais do que essa qualidade, é oferecer aos gestores e quem está operando essa solução resultados confiáveis. Então, uma empresa, para ela estar compliance com as normas regulamentadoras e para conseguir compreender a entrega daquilo que ela precisa encaminhar para o E-Social, basta fazer a informatização e colocar os seus processos, seja através do cumprimento da norma regulamentadora 01, da NR1, da NR7, da NR9, entre todas as demais NRs. Você informatizando, colocando os seus processos. Marcos, um exemplo, que tipo de processo que eu vou informatizar?
Gente, eu estou trabalhando numa indústria, eu estou sendo admitido numa indústria, eu tenho que fazer um exame admissional, eu tenho que avaliar qual a atividade, qual a função que aquela pessoa vai executar, se ela tem exposição no ambiente de trabalho dela, se não tem, se ela precisa fazer determinados exames em função da exposição que ela vai ter, assim como o palestrante anterior, que deu exemplo de exposição a agente ruído. Quem tiver exposto a ruído, ele obrigatoriamente tem que fazer um exame de audiometria. Então, veja, eu tenho que administrar todo esse tipo de processo dentro de uma solução. Eu tenho que administrar quais são as exposições que um ambiente como esse me coloca aqui dentro de um ambiente de trabalho. Se eu preciso fazer determinado exame, se eu tenho que fazer treinamentos específicos para poder realizar aquela atividade, tudo isso permeia a atividade de um SESMIT. Então, para estar compliance com as normas regulamentadoras, você primeiro precisa implementar, inclusive, atualizações com um software que te permita gerenciar essas ações, ok? E aqui, olha, acho que avançou aqui um pouquinho enquanto eu estava falando, quando a gente está falando em investimento e ROI, resultado, nós temos alguns cases aqui de sucesso que nós estamos trazendo. Esse daqui é o Dr. Fernando aqui, o diretor médico da América Latina da P&G. Eles tiveram a implementação do SOC, né? E o Dr. Fernando, que é um médico extremamente antenado em tecnologia, ele conseguiu, com a implementação do SOC, ter uma redução de mais de 20 milhões na folha de pagamento, através da redução de custos com um convênio médico. Ele teve mais de 15 milhões de economia em FAP. Gente, nós estamos falando em números aqui muito expressivos a partir da informatização do SESMIT, com as ações de promoção à saúde, sejam elas voltadas para a área de saúde e voltadas para a segurança do trabalho. É claro que para esse processo é um caminho que não é simplesmente do dia para a noite. Você precisa avaliar os postos de trabalho, você precisa verificar se ali naquele posto de trabalho você precisa melhorar algo naquele ambiente, se você precisa entregar um EPI, como foi colocado aqui, para uma atenuação, treinamento de um colaborador. Então, são várias ações. O software é uma destas ações para te auxiliar nesse gerenciamento. Então, aqui tem um exemplo, um case de sucesso recente, inclusive com esses números atualizados. Assim como nós temos também Dr. Leonardo Araneda, diretor médico América Latina da PepsiCo, desculpa, aqui está P&G, mas é o da PepsiCo. Em 2021, ele comprou o SOC e, a partir deste processo, é uma empresa com mais de 5 mil vidas, tá? Hoje estão com mais de 8 mil vidas e eles conseguiram trazer uma agilidade em toda a sua operação, informatizar e obter os resultados, seja os resultados dele como gestor, fazendo uma avaliação de todas as suas plantas produtivas e, inclusive, os resultados para processos de gestão, de convocação dos seus funcionários para fazer os seus exames, processos pensando aí na promoção à segurança do trabalho com o próprio PGR, com o plano de ação. Então, são essas ações que o SOC permite, como software especializado, levar aí a todos os nossos clientes. Aqui é importante destacar, e aqui tem algumas mentes brilhantes, né? Algumas delas já passaram, outras estão aí, e algumas frases que servem para cada um de nós. E é bacana essas frases. Olha que interessante esse daqui, ó. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Aqui estamos falando de Mahatma Gandhi. Ou seja, se eu não agir, eu não vou saber qual poderia ter sido aquele resultado. Você pode até não ter tido o resultado esperado, mas você agiu, você tentou, você de repente errou, você vai trazer uma oportunidade para novamente tentar novamente. Então, assim, faça, não fique só no papel. Outro que é bem interessante, ó. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ou seja,
Se eu estou fazendo a mesma coisa, se eu não trabalho ali o processo da promoção à saúde, se eu não trabalho o processo da promoção à segurança do trabalho, como é que eu vou querer que eu tenha resultado diferente? E aí vamos pensar naquilo que eu acabei de falar agora há pouco, na contribuição do que eu pago na folha de pagamento. O diretor financeiro da minha companhia reclamou que no ano passado aumentou o seguro de trabalho que é cobrado na folha de pagamento. Eu tinha um determinado valor e aquele valor dobrou. Mas veja, se eu continuei fazendo a mesma coisa, se eu não mudei, eu não tenho como mudar aquele cenário. Eu vou continuar naquele ranking das empresas que estão com malos ao invés de trabalhar com bônus. Diferente lá do Dr. Fernando, por exemplo. Ele fez o contrário. Eles tinham um determinado malus dentro da sua gestão do FAP e com a implementação do SOC, com as ações de promoção à saúde, promoções de qualidade de vida e de prevenção de acidentes, eles conseguiram trazer para o menor FAP possível. Mas para isso, o que ele teve que fazer? Ele teve que agir. Ele teve que colocar uma ação aqui. Okay? Então, isso vale para todos os profissionais em todas as áreas. Aqui não cabe somente ao contexto de gestão e saúde e segurança do trabalho. Isso cabe para todos nós em todas as nossas ações na nossa vida. Tá? E aqui a outra bem interessante, que essa daqui é do Alex Semblin. Suas ações determinam seus resultados. Outra, do Alexandre Weiner. O resultado não vem apenas da intenção, mas sim da ação. Então, gente, nós estamos falando em agir, nós estamos falando num contexto que cada um de nós precisamos levantar a nossa bandeira. E a nossa bandeira é sempre a questão da vida em primeiro lugar, a qualidade, a promoção à saúde em primeiro lugar, o resultado financeiro ele vem depois. Aí a gente depois avalia o financeiro. Primeiro é o ser humano. E quando eu tenho o olhar para o ser humano, em ações de promoção à saúde e prevenção, o resultado financeiro ele virá. E ele virá, inclusive, num contexto de bônus dentro de uma gestão onde a sua empresa está sendo monitorada, a sua empresa está sendo olhada e de forma eletrônica com o contexto do e-social hoje em dia. Legal? Que foi até aquela pergunta que a gente tinha feito até no início para você, né? Sobre o que as empresas precisam fazer para estar alinhadas, para não ser atuada, para outra pergunta, né? Então, assim, para as empresas não serem atuadas, né, o que elas precisam estar alinhadas no compliance, o que elas precisam fazer para estar alinhada com essa situação. Pois é, quando a gente fala em compliance, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, o compliance ele vai servir para todas as áreas de atuação de uma empresa. Agora, trazendo para a nossa realidade, que é um evento de SST, o compliance, para cada uma das empresas que estão aqui nos acompanhando, seja online ou seja presencial, o compliance é cumprir, no nosso caso, com as normas regulamentadoras. Você cumprindo as ações que estão determinadas já de acordo com as normas regulamentadoras, a sua empresa vai estar compliance, a sua empresa vai estar atuando de forma a colocar as boas práticas na promoção à saúde, a colocar as boas práticas para a redução de acidentes e, consequentemente, estar compliance já está entregando aquelas obrigatoriedades que todas as empresas precisam entregar ao ambiente do e-social, que é onde se monitoram ali os eventos de acidentes de trabalho, que vai afetar aqueles números, é onde se administra ali as informações referente aos ambientes de trabalho. Aí estamos falando do evento 2240, do ambiente do e-social. Aí estamos falando em estar compliance com a entrega das ações que a gente tem que fazer diariamente na promoção à saúde com o evento 2220, que aí estamos falando dos exames clínicos, dos exames complementares, e também o 2230, que aí é a questão da comunicação de afastamento. Então, quando eu administro, quando eu estou compliance com essas normas regulamentadoras, o e-social que afeta, que vai refletir no financeiro da empresa, eu já estou cumprindo no meu dia a dia. Agora, como é que eu fico compliance se eu não tenho uma ferramenta, uma solução que me permita atender a todas essas questões? Porque são muitos processos a serem administrados. E estar compliance, por exemplo, é não perder um prazo, uma convocação
para realizar um exame periódico que um colaborador tem que fazer. Se eu tenho uma atividade que me necessita fazer um exame a cada 12 meses, a cada 6 meses, a cada 2 anos, eu tenho que ter algo que me sinalize que eu preciso convocar, assim como foi feito na palestra anterior. Se eu tenho a necessidade de entrega de um EPI, a necessidade de um treinamento que requer um controle, uma gestão de validade, eu tenho que ter uma solução que me permita, primeiro, gerenciar que eu cumpro com essa entrega e, segundo, me permitir ter essa visão para não perder esses prazos de convocação, porque isto também vai afetar o lado financeiro, com as penalizações que a empresa está passível de sofrer nesse momento. Legal? Perfeito. Fechou ali, né? É isso aí. Isso mata o primeiro tema. E para quem pensa que isso é novidade, né? Veja, Não é novidade. a OIT já tinha determinado, o Brasil foi campeão em acidentes e morte do trabalho. Isso lá na década de 1970. Depois nós tivemos as normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras, as famosas NRs, elas não estão aqui sendo implementadas há 1 ano, 2 anos. Nós estamos falando de algumas décadas de evoluções das normas regulamentadoras. E nesse contexto, a gente pode até fazer uma analogia. Se você pegar uma indústria, uma empresa, na década de 1990, até no início de 2000, o SESMIT de uma empresa, ele ficava escondido, ele ficava, sabe, quase que num porão. Para quê? Apenas para cumprir a legislação e dizer que você tinha um médico do trabalho, para dizer que você tinha um engenheiro de segurança na empresa, você tinha um documento impresso para efeito de aguardar um fiscal chegar, mas não tinha prática de efetivamente trabalhar com a promoção à saúde e à segurança do trabalho. Isso algumas décadas atrás. Hoje não. A área de saúde e segurança do trabalho dentro de uma empresa, o SESMIT, você que é profissional de um SESMIT de uma empresa, seja você um médico, um engenheiro, um técnico de segurança, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, hoje tem um papel muito grande, mas muito importante nas companhias, porque é onde efetivamente está o olhar na qualidade do colaborador que está atuando na sua empresa, na promoção à saúde e na segurança. É aqui que a gente precisa ter efetivamente esse olhar na promoção. Okay? Então, o SESMIT passou a estar visível nas companhias. Saiu do porão e veio para uma visibilidade perante ao mercado, vamos dizer assim, fiscalizador, perante ao mercado concorrência. Como assim, Marcos? Ao mercado concorrência? Veja, eu sou uma pessoa que trabalha numa indústria, eu sou formado, eu tenho uma especialidade numa indústria. Vamos pegar um exemplo qualquer, tá? Eu sou um excelente operador de um determinado equipamento, uma indústria qualquer. Mas eu sei que a indústria do lado, o meu vizinho, ele dá condições onde dificilmente lá você tem informações de acidentes, de adoecimento, de afastamentos. Agora, a empresa onde eu atuo, ela não está nem aí. Ela continua adoecendo, ela continua afastando. Aonde eu vou preferir trabalhar? Eu vou preferir trabalhar onde eu tenho a garantia de que eu vou poder voltar para casa, vou voltar para casa bem, vou voltar com saúde e vou poder estar com a minha família. Então, por isso que é perante o mercado também. Tá? E perante a quem nos olha. Quem nos olha hoje? Quem nos olha hoje são os órgãos fiscalizadores. Órgãos fiscalizadores, para nós hoje, resume-se basicamente, é claro que não efetivamente, mas o próprio E-Social que recebe, que compila estas informações do mercado como um todo para saber se esta empresa que está do meu lado aqui realmente está investindo na promoção à saúde e na segurança do trabalho, e esta do lado continua não se preocupando. Então, essa é a mudança que precisa ter, e essas legislações, elas estão aqui já há algumas décadas, não vieram de hoje. Tá? E nesse contexto, a gente precisa pensar em informatização da área. Como é que a gente faz isso? O que a SOC? O que a SOC tem feito? Bom, obrigado pela pergunta.
O SOC é um sistema especialista para a gestão de saúde e segurança do trabalho. Nós temos aí 23 anos de mercado, eu vou deixar esse retrospecto mais para o final, mas nós precisamos pensar quais são os processos, e aqui a gente estava falando em 7 etapas, né? 7 processos lá que pode mudar essa visão, né? Em como melhorar a minha gestão. E aí, dentre esses 7 processos, o primeiro dele é o que veio na palestra anterior, estava falando de EPI. Nesse caso, estava falando de problemas com perda auditiva, mas EPI são N EPIs. Eu preciso gerenciar se o meu funcionário precisa receber um cinto para trabalhar a altura, se ele precisa receber uma bota, uma luva, um avental. Então, o primeiro aspecto é poder administrar aquilo que eu entrego. Então, eu tenho quais são os EPIs que eu preciso entregar de acordo com as funções. Eu não vou sair aqui entregando EPI para todo mundo. Eu preciso verificar o que cada um precisa receber em função da atividade. Então, é uma correlação direta com o seu PGR, com as ações que você tem para cada função. Então, nós precisamos controlar quais são os EPIs que eu preciso entregar, quais são os vencimentos desses EPIs, porque o EPI ele não é infinito, ele vai chegar uma hora que ele precisa ser substituído, uma bota, se é 8 meses, se é 12 meses, se é 6 meses, uma luva. Então, eu preciso administrar esses processos. Eu preciso administrar que eu estou entregando. Marcos, eu vou ter que assinar? Não, você pode fazer entrega no formato digital. Aí, formato digital, nós temos entrega com biometria, nós temos entrega até com reconhecimento facial. Você precisa ter integração do seu sistema de gestão de SST, onde você está entregando o EPI, com seus fornecedores, com vending machine, com o próprio almoxarifado. Quando eu estou entregando um EPI aqui para um funcionário, precisa ficar lá registrado que foi feita a baixa desse EPI. Então, isso precisa baixar o estoque. Eu preciso fazer o armazenamento da evidência dessa entrega. Então, isso daqui é um dos processos, dos 7 processos, que vai revolucionar a sua gestão dentro do SESMIT. Tá? Então, o primeiro deles é o processo do EPI. E aí, avançando um pouquinho mais, aqui a gente tem exemplos de registro de uma ficha de entrega de EPI, que na prática, muitas empresas que não estão informatizadas controlam isso num Cardex, num papel, isso some, vai para um arquivo morto, às vezes você precisa trazer uma comprovação num processo trabalhista, e quando o camarada chega naquela sala que está cheia de caixas, ele não consegue encontrar a ficha do camarada. Então, numa ação trabalhista, já se perdeu. Agora, quando você tem uma ferramenta, uma solução que permite substituir essa assinatura física, a qualquer momento você vai comprovar, portanto, a entrega desse EPI. Tá? Então, está aqui, ó, eu substituo a assinatura física pela biometria. Tem mais uma novidade, mas vai ficar para o final com relação a isso daqui. E aí, a qualquer momento, você resgata e você comprova que você fez a entrega daquele equipamento. O próximo tema, todas as empresas, né, acima de determinado funcionário, ela precisa gerenciar a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E aí a gente está falando em processos de convocação de candidatos, em processos de eleição. Não basta apenas registrar que eu tenho aqui determinadas pessoas e que são membros da CIPA. Eu tenho que administrar todo o processo de uma eleição de uma CIPA, desde a convocação, registro de atas, está aqui, registro de plano de ação que cada mandato, cada CIPA vai fazer aquela análise daquilo que entende como necessidade, é uma evolução, isso é um contexto. Eu digo que a CIPA dentro de uma organização, ele é um organismo vivo que se renova a cada ano. Se renova a cada ano porque sai os membros anteriores e entram novos membros que acabam tendo visões que vão evoluindo de acordo com a vivência, com os anos ali dentro de uma empresa. Então, o plano de ação é fundamental, porque a própria empresa é um organismo vivo, ela está sempre atualizando, sempre mudando os processos. E você precisa ter a definição da estabilidade. Evitar que os membros da CIPA sejam envolvidos em processos demissionais. O que isso quer dizer? Se eu sou um membro de uma CIPA e eu estou lá eleito,
a empresa tem que estar ciente, ela tem que acompanhar que ela não pode estar demitindo aquele funcionário. Claro que é uma decisão da empresa tomar, se ela precisar por algum motivo demitir o funcionário, ela sabe que ela tem estabilidade e que vai ter que cumprir com aquelas questões legais, mas eu preciso deixar o meu RH ciente quem foram as pessoas que participaram do processo de eleição e quem são os eleitos. E aí você tem desde uma estabilidade para a eleição, aqueles que se candidataram, e a estabilidade durante o período aí da CIP. Então, você precisa de uma solução que te permita gerenciar todo o processo de eleição de uma CIPA e o plano de ação e tudo aquilo que permeia as atividades durante esse ano. Então, aqui é um exemplo de um cadastramento aqui de uma pessoa que está participando, né, candidata aí do processo da CIPA. Então, falamos 2. Terceiro, gerenciamento de riscos ou de agentes de exposição. Isso aqui estamos falando efetivamente, pensando aqui no seu PGR, no reconhecimento do que cada um tem no ambiente de trabalho. Então, a gente precisa trazer agilidade na definição das exposições. Eu preciso saber que esse ambiente é insalubre, seja por problema auditivo, seja com processos ergonômicos. Eu preciso fazer uma movimentação ergonômica, ou por um possível acidente de trabalho, né? Agente físico, químico, biológico. Então, eu preciso fazer uma avaliação do ambiente e determinar quais são as exposições que aquele grupo de pessoas que está naquele ambiente tem no seu dia a dia. E isso vai refletir, quando a gente está falando na agilidade, nessa definição, em todos os processos que permeiam, desde uma admissão, um periódico, um demissional. Isso tudo vai refletir. Por que vai refletir? Vai demandar quais são os exames que eu preciso fazer, aquilo que precisa ser solicitado, inclusive porque vai compor no histórico do funcionário, no PPP, naquilo que vai para onde? Para o e-social. Você precisa ter visualização estratégica desses grupos que estão expostos. Então, quais são os meus grupos? Como é que eu divido os grupos de exposição? Eu vou jogar para todo mundo que está no mesmo ambiente, num setor, vou pegar setor mais cargo, ou vou criar grupos especiais. O importante é você ter uma solução, uma ferramenta que te permita fazer todo esse mapeamento e classificar de acordo com a sua necessidade. E é isso que o SOC faz, é isso que o SOC oferece a todos os nossos clientes. Então, você precisa planejar as ações, você precisa fazer uma execução integral do seu plano de ação, você precisa, e aí aqui a gente tem que estar compliance. E o compliance não é só a emissão do laudo. O laudo nada mais é do que um resultado final de uma gestão que você praticou aqui em todo o levantamento do seu PGR. Então, aqui nós estamos falando do terceiro item. Aqui, olha, todo o processo de caracterização dos agentes, sejam eles agentes quantitativos, qualitativos, aqui é um exemplo de um agente quantitativo, e por um acaso aqui de um ruído, onde você vai acompanhando todo o histórico. Neste contexto de caracterização do fator de risco, aqui nós vamos colocar todas as informações que nos permite as empresas, e olha o compliance novamente, com um único lançamento que nós temos num grupo de exposição como esse, e com o reconhecimento de que área vai receber isso daqui, nós estamos compliance, no caso do SOC, entregando documento do PGR, LTCAT, ordem de serviço, mapa de risco, informações para o PPP, gerando e-social, informações integrando com o próprio documento do PCMSO, com recomendações de exames, entrega de EPI, treinamento, com uma única rotina te entregando toda essa gestão. Ok? Então, aqui nós falamos do gerenciamento. Ah, Marcos, a minha empresa está acostumada a trabalhar com um mapa de risco, com a matriz de avaliação de risco, 4x4, 5x5. Marcos, a minha empresa está acostumada a trabalhar com uma matriz de risco de 6x6. Não se preocupe, o SOC permite com que você, cliente, parametrize uma matriz de risco até 10x10. Eu desconheço alguma empresa no mercado que pratica uma matriz de risco 10x10, mas o SOC permite. E detalhe, Marcos, eu tenho, no meu modelo de trabalho, eu tenho classificações que fogem desse padrão aqui de leve, moderado, severo, se é risco irrelevante, risco baixo. Gente, não se preocupe. Você que usa a plataforma SOC, você que é nosso cliente, você tem facilidade
de personalizar a sua matriz de risco com as nomenclaturas que você quiser, ok? Mas mais do que isso, naquele reconhecimento do meu PGR, eu já faço a avaliação que já me entrega essa classificação. Aqui está o resultado do gerenciamento de risco. Uma vez que eu fiz o levantamento, criei os grupos de exposições, defini onde aplica-se esse meu grupo similar, esse meu grupo de exposição, o sistema vai te trazer todo o acompanhamento. Olha que bacana, cruzando informações do seu PGR, inclusive com a área de saúde, com a parte da promoção. Quem tem exames pendentes que deveriam ter feito exames e não fez? Quem tem treinamentos que precisam ser realizados? Há ações a serem colocadas aqui de melhorias contínuas que eu preciso resolver para não ter um acidente, enfim, EPIs que precisam ser entregues, tem alguém pendente de receber esse EPI? Estas informações aqui estão vindo a partir do seu PGR. E aqui nós temos o E-Social, que nós já falamos um pouquinho dele. O nosso monitoramento, o monitoramento das empresas, eles estão online. Online como? Com o próprio E-Social, recebendo as informações dos eventos 2210, 2220, quem tem motoristas profissionais, o 2221, o 2230, que é o afastamento temporário, e o 2240, o reconhecimento dos agentes ambientais. Então, o E-Social passou a fiscalizar as empresas, ou passou a receber as informações que te permite fazer, basicamente, uma fiscalização online. Então, daqui a pouquinho, aqueles que não estão compliance vão receber essa conta. E aí o E-Social dentro do SOC permite entregar as informações no layout que o governo pede, entregar as atualizações do evento quando necessário, fazer a automação desse processo. Vamos pegar um exemplo bem simples. Acidente de trabalho, 2210. Eu não posso esperar o final do mês, o início do mês para mandar. Eu tenho que mandar exatamente no momento que está ocorrendo. Eu tenho 24 horas para mandar o evento. Então, você registrou no SOC, fez o gerenciamento na plataforma, ele vai gerar automaticamente o evento 2210 e fazer essa comunicação com o ambiente do governo e gerenciando o retorno desse processamento, se houve algum erro, se não houve, se tem informações faltantes. Então, ele traz aqui a inconsistência e traz também o protocolo de processamento, que é aquilo que comprova que você enviou essas informações. Aqui é o painel de gerenciamento do E-Social, onde nossos clientes conseguem acompanhar a transmissão de cada um dos eventos. O 2210, comunicação de acidente, monitoramento de saúde, afastamento temporário e agentes ambientais. Então, o E-Social, você, como usuário do SOC, tem o seu painel para fazer um acompanhamento de tudo aquilo que precisa ser transmitido ou que já foi transmitido e qual é o resultado, qual é o status desse processamento. Então, quando a gente fala numa informatização, nós passamos por todo esse processo. Então, está aqui, ó. Esse daqui é a confirmação do 2240 que foi encaminhado. Gestão de absenteísmo, mais um outro processo, que envolve aqueles valores astronômicos que nós falamos do início, definição de processos de afastamento, acompanhamento dos afastados, emissão dos processos de contestação de forma estratégica e monitoramento do índice do FAP. Aqui nós estamos falando daquelas pessoas que saíram acima de 15 dias e que caíram na conta que vai afetar o seu FAP. Então, toda essa gestão de absenteísmo, ela pode estar totalmente informatizada dentro da nossa solução. Está aqui um exemplo, né? Aqui um print da tela. Acompanhamento de proporção de tempo perdido. Quando a gente falou lá naqueles números astronômicos também de tempo perdido, aqui você também tem um acompanhamento direto, baseado, é claro, dentro da estrutura do que você está alimentando dentro do SOC. Indicadores também, acompanhamento de quem são as pessoas, dias perdidos, dias afastados. E aí, outro ponto importante é estar com os nossos profissionais acompanhando e executando aqueles checklists, sejam eles de promoção à saúde, sejam eles de prevenção a acidentes. Então, checklists diversos que o técnico de segurança, o pessoal de enfermagem pode praticar, com personalização de formulários de acordo com a sua necessidade, com registros de evidências,
desenvolvimento de ações a partir do que você mapeou em campo e acompanhamento da execução do plano de ação. Então, aqui nós também estamos trazendo uma atividade em campo que é para evitar que se ocorram acidentes, que se ocorram afastamentos dentro de uma empresa, ou seja, estamos trabalhando na qualidade e na promoção à saúde e à segurança das pessoas. Então, está aqui um exemplo de checklists. Camarada com o celular, vai lá, vai respondendo, vai avaliando, vai tirando, fazendo e trazendo evidências, né? Pegando evidências, né? Aqui. Totalmente personalizável por você, cliente, tá? Você cria os seus checklists. E não poderia deixar de dizer também treinamento. Aquelas atividades especiais que requer treinamento, você também vai administrar isso no SOC. Quais são as funções, as atividades que eu preciso administrar, que tem que ter treinamento? Quando eu preciso convocar essas pessoas? O resultado, a avaliação do treinamento dessa pessoa, como é que foi a eficácia para aquela pessoa, chegando até um nível de emissão de certificados. Então, o SOC ele permite com que você faça a sua matriz de treinamento, quem eu tenho que convocar, em que período, quando vence o treinamento, quem participou e quem atingiu ali as notas necessárias para receber os seus certificados, emitido inclusive pelo próprio SOC, o certificado. Então, aqui é um exemplo de uma gestão de processos de convocação. Poxa, que legal. E o próprio certificado gerado aí também pela solução. Então, veja, todos esses processos até aqui estão totalmente interligados dentro da informatização, dentro daquilo que nós estamos falando em modernizar o SESMIT de uma empresa. E quando a gente fala na modernização do SESMIT de uma empresa, o mercado como um todo já tem uma grande referência, que é o SOC, que é o Software Integrado de Gestão Ocupacional, que é o maior e mais completo software de SST do Brasil. Então, referência para quem está nos acompanhando, o SOC está no mercado já há 23 anos, somos líderes no fornecimento de software para SST. Participamos, e aqui é importante destacar, participamos do Comitê Gestor do E-Social em Brasília, somos pioneiros com a certificação da ISO 27001, 27701, portanto, 100% aderentes aí a questões de LGPD. Afinal de contas, estamos tratando de dados sensíveis, dados de saúde e segurança do trabalho são dados sensíveis e precisam ter ali controles rígidos no contexto destas informações estarem sendo tramitadas. Estamos presentes nos 27 estados, inclusive no Distrito Federal, são mais de 7 mil clientes. Nós já passamos da casa de 17 milhões de vidas gerenciadas dentro do SOC. Nós temos mais de 40% da CLT Brasil estão gerenciadas no SOC. São mais de 300 recursos à disposição de todos os nossos clientes, uma solução totalmente SaaS, nuvem, não requer instalação local, não requer servidores para você ficar administrando. Toda a administração da solução é feita pelo nosso time técnico, o SOC sofre atualização quinzenalmente pelo nosso time, pela nossa equipe. O nosso cliente não precisa se preocupar com rotinas de backup. Toda essa administração é nossa, é do nosso corpo técnico. O cliente só precisa ter acesso ao navegador e executar as suas atividades e aí sim estar compliance com as normas regulamentadoras. Outro ponto importante, todas as atualizações legais são entregues a todos os nossos clientes sem custos adicionais. Como mencionado, são mais de 300 rotinas na informatização do SESMIT. Então, veja, como é que eu vou controlar todos esses processos de forma manual, Excel ou com solução caseira? Não tem como, é inviável. Mais do que isso, primeiro que você precisa transmitir esses dados para o E-Social. Esses dados eles têm que estar batendo com os dados administrativos que o próprio RH fornece. Matrícula do funcionário, nome do funcionário. Então, o que nós precisamos? De uma solução que trabalhe integrado com a sua solução de gestão de pessoas. E só que trabalha, tem uma interface aberta que permite uma comunicação com qualquer ferramenta do mercado. Seja ela uma solução de RH, seja ela uma solução para gestão de entrega de EPI, entre outras. Tá? Então, aqui são todas as rotinas que estão disponíveis em nossa solução.
como eu mencionei, são mais de 300 funcionalidades. E de acordo com os feedbacks dos nossos clientes, SESMITs, empresas que possuem SESMIT, têm uma economia de mais de 30% aqui, e aqui tem algumas referências, são grandes empresas que implementaram o SOC, que alcançaram esse ROI. Aqui nós temos referência de empresas no mercado que usam o SOC. Você que está nos acompanhando, cada uma dessa empresa tem o seu sistema de gestão, mas entendeu a necessidade de ter um sistema especialista para a saúde e segurança do trabalho, e o SOC foi a sua solução escolhida. Okay? O próprio E-Social, o próprio ambiente do E-Social, o SERPRO, usa o SOC. E eles estão ali usando para fazer toda essa informatização e comunicando com o seu próprio ambiente. Os eventos que são gerados aqui e processando no seu ambiente. Bem bacana, né? Aqui, referência de empresas de prestação de serviço que também usam o SOC, que tiveram aí crescimento de mais de 2.000% na sua operação, na prestação de serviços. E como? Bom, primeiro que a empresa de SST, as empresas de prestação de serviço, elas passam a estar visíveis para o mercado na vitrine do próprio SOC, através da rede credenciada SOCnet, onde o SESMIT, que busca uma empresa em determinada região, ele consegue achar facilmente essas empresas que usam a nossa ferramenta. Aqui é referência também de empresas de prestação de serviços. Não poderia deixar de destacar, lançamento biometria facial, aquela entrega de EPI, você pode fazer o uso com biometria facial. Então, o EPI você pode entregar com entrega de digital ou com reconhecimento facial, como é o exemplo que está passando aqui na tela. São as novidades, a CIA, que é a inteligência artificial no SOC, que permite aos nossos clientes também trabalhar aí com uma ferramenta muito mais atualizada, trazendo aqui, né, toda a questão da aplicação da inteligência artificial generativa. E aí você pode trabalhar no mercado. Marcos, aqui a minha empresa trabalha já com uma inteligência artificial, eu consigo acoplar e trabalhar isso no SOC? Consegue, você tem uma fácil parametrização, e aí essa parametrização te permite você fazer aplicações e sugestão de ambientes de avaliação de riscos, onde ele consegue fazer uma avaliação daquele ambiente e trazer aqui para a nossa análise, sugerindo aquelas exposições naquele ambiente. O mesmo contexto também aqui, análise de resultados. E o mesmo processo também para a parte de exames. Então é isso, novidades são todas essas que eu mostrei para vocês, e quando a gente fala na informatização do SESMIT de uma empresa, são todos esses processos que a gente precisa ter esse olhar. Que maravilha! Conversamos com Marcos Taqueto, da SOC. O tema, com além da obrigatoriedade legal, com a estruturação de 7 rotinas que pode revolucionar sua gestão do SST. Espero que vocês tenham aproveitado, porque eu aproveitei muito. Está de parabéns, Marcos. Muito obrigado. Aqui foi sucesso. Estamos no SST 2024, né? É o 7º Congresso Brasileiro de Segurança do Trabalhador. E é um prazer estar com vocês aqui. E amanhã tem mais aqui no nosso SST 2024. Muito obrigado a todos. Obrigado, hein? Bastante informação.